Chegou a promoção Compre no Carrinho, leve o carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 543712-0556. Na TV Erechim, na resenha, com Fábio Lazarotto e convidados. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha, aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você que nos acompanha em todas as edições do programa, que vai ao ar às segundas e sextas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. E é claro, você pode acompanhar as reprises no mais diversos horários da grade de programação da TV Erechim, bem como também através do Facebook da TV Erechim, onde também estão disponíveis todos os programas Na Resenha. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, tá no Master, tá em casa. Conosco também o patrocínio do Andretta Transformando Horizontes e Express Factoring Câmbio e Seguros. A melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália, 277, Sala 5. Eu estou recebendo meu colega parceiro e dá pra gente dizer como um integrante aqui do programa Na Resenha, João Francisco Coimbra Parente, Fifo Parente, seja bem-vindo, meu amigo, prazer em tê-lo mais uma vez. Boa noite, Fábio, boa noite a todos os telespectadores da TV Erechim. Já tenho cadeira cativa aqui Cadeira cativa aqui Na Resenha, então é sempre um prazer estar conversando contigo de todo o esporte nacional e internacional. Bom, Fifo, para a gente começar o Na Resenha de hoje, vamos fazer um resumo de como é que foi a temporada dos nossos clubes. E vamos começar pelo Ipiranga. O ano começa, Fifo, cheio de dúvidas e incertezas com relação ao Ipiranga. E o ano não foi nada bom no início para o Ipiranga. O Ipiranga começa com uma sequência muito ruim de resultados, inclusive acaba até namorando o rodapé da tabela de classificação da divisão de acesso, e aí teve inclusive que mudar o comando técnico e depois a chegada do Fabiano Daitz conseguiu aí almejar resultados maiores que inclusive culminaram com a classificação em 4º lugar e depois o acesso. Não foi um início bom para o Ipiranga da divisão de acesso, né, Fifo? Eu acho que todos nós compactuamos com a ideia que não foi um início muito bom, né? O Ipiranga oscilou, principalmente maus momentos, né? Principalmente na primeira fase ali do Campeonato Gaúcho, jogando mal, principalmente dentro de casa, né? O Ipiranga jogava mal, tinha massa apresentações, né? O técnico comandante era o Círio Quadros, não conseguia ter uma mecânica de jogo interessante, conseguia envolver o adversário, teve vitórias contra os adversários que estavam lá embaixo, né? Os que estavam ali em cima, o Ipiranga teve muitas dificuldades em jogar. E aí sim, depois da mudança do comando técnico, da chegada do Fabiano Daitz, aí sim, Fabiano Daitz com aquela sua metodologia de jogo que é mais defensivo, esperando um pouco mais o adversário, deu certo. E acabamos chegando ao objetivo, que é a Série A do Campeonato Gaúcho, né? E Fifo, tu acha que a mudança de comando técnico ali foi fundamental para essa engrenada do Ipiranga na competição? Acho que sim. Até pela questão anímica. O time do Ipiranga, com o Círio Quadros, não conseguia colocar em campo, muitas vezes, a vontade, a determinação e toda a garra que o Fabiano Daitz trouxe quando da sua passagem. O Ipiranga tinha um método de jogo que era interessante no começo do ano, né? Mas não conseguia vencer os adversários. Depois disso, o Ipiranga se retraiu um pouco mais, sim. Todos nós sabemos que o Fabiano Daitz tem uma situação que ele gosta muito mais de esperar o adversário, priorizar a parte defensiva, depois para se pensar no ataque. E aí sim, parece que o Ipiranga teve uma guinada muito grande, por mais que dentro de casa não tenha feito grandes apresentações. Isso que às vezes deixa o torcedor um pouco confuso.
por diversas vezes, no meu comentário, no teu comentário, nos comentários de toda a comunidade, não entendia-se como o Ipiranga dentro de casa não conseguia fazer resultados e fora o Ipiranga fazia apresentações que eram de altíssima qualidade, né? Isso também deixou um ponto de interrogação no torcedor, como que conseguimos chegar da maneira que foi até a Série A do Campeonato Gaúcho. Claro que a gente tem que ponderar, né, Fifo, que a equipe do Ipiranga que começa a temporada com o Círio Quadros, ela foi se modificando, vieram chegando atletas, até que depois vieram muitos atletas para reforçar o Ipiranga. Isso é inegável. Agora, me parece que o Fabiano Daides, independentemente de qualquer coisa, ele consegue montar um time, né, dentro das limitações que o Ipiranga tinha. Eu acho que o Círio tentou fazer algo diferente que não tinha peças para fazer, não tinha qualidade para fazer aquilo que ele propunha, né, na sua ideia de jogo. E o Fabiano Daides fez aquilo que é básico do futebol, principalmente quando tu não tem muita qualidade, né? Fechou a casinha e, bom, vamos jogar por uma bola ou duas. Era um time reativo e quem sabe por isso, Fifo, eu acho que os jogos fora de casa o Ipiranga tinha um desempenho melhor, justamente porque o adversário vinha mais para cima e o Ipiranga naquela ideia reativa de jogar no contra-ataque, jogar por uma bola ou duas, acabava conseguindo obter melhores resultados. Não, compactuo com a tua ideia, Fábio, e principalmente, né, e não é uma crítica ao Círio Quadros aqui, o Círio fazia tempo que ele não treinava, fazia tempo que ele não era treinador, que ele não era técnico de futebol. O Círio tem algumas funções administrativas sempre, muito interessantes nos clubes que ele passa, né? E fazia tempo que ele não vinha para o campo de treino, né? Claro, todos nós sabemos da qualidade que ele sempre teve, né? Mas fazia tempo que ele não pegava um time da magnitude do Ipiranga, da grandeza do Ipiranga, né, na Série B do Campeonato Gaúcho. Todos nós sabíamos que o Ipiranga era, sem dúvida nenhuma, o favorito, e logo nas primeiras rodadas o Ipiranga patinava, não conseguia mostrar a que veio no Campeonato Gaúcho. E aí sim, aí houve a remodelação, houve o remanejo de alguns atletas, principalmente essa sacada que eu acho que o Fabiano teve, claro, com a vinda de jogadores da Série A, mas eu acredito que é por aí mesmo, Fábio. O Ipiranga conseguiu se ajeitar, principalmente na segunda fase, com as peças que tinha, priorizando a parte defensiva e aí depois sim, buscando os gols para chegar à Série A do Campeonato Gaúcho. E claro que quando a gente faz um balanço do Ipiranga na temporada de 2019, Fifo, a gente fica com aquela imagem do Ipiranga do acesso, conseguiu acesso e retornar à elite do futebol gaúcho e ao mesmo tempo o Ipiranga que fez a melhor campanha da sua história na Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, se a gente for analisar, o Ipiranga chega à última rodada da primeira fase aqui, não classificado, e inclusive, né, se o Ipiranga chegasse a levar um gol aqui naquela partida contra o Esportivo, se não me engano, né, que empatou em 0-0, o Esportivo já classificado e o Ipiranga ainda precisando de pelo menos um ponto para garantir a classificação, se o Ipiranga perde aquele jogo pro Esportivo, o Ipiranga ficava fora, entrava o Passo Fundo na quarta vaga, né? O Ipiranga classifica na última vaga para as quartas de final. E é bem complicado a gente conseguir mensurar isso, né, Fábio? Porque o Ipiranga por diversas vezes patinou e depois chegou nas duas partidas, tanto das quartas quanto das semifinais do Campeonato Gaúcho, o Ipiranga teve muitas dificuldades dentro de casa, né? Muitas. A gente, eu quero ser bem sincero aqui, a gente às vezes não acreditava numa virada lá no Alto da Puso, em Rio Grande, porque a gente sabe da dificuldade que é jogar lá, a gente sabe da dificuldade que é jogar no Altos da Glória e Vacaria, né? E o Ipiranga perdeu as duas partidas em casa. Não, a primeira partida o Ipiranga empatou em 1-1 contra o São Paulo de Rio Grande, né? E depois foi lá e empatou 1-1 novamente, com aquele gol 52 minutos, né? E depois garantiu a classificação nos pênaltis. E aqui, contra o Glória, o Ipiranga perde. E a gente tem que ser bem coerente aqui. O time do Glória era um time muito bem acertado. Um time que, olha, no meu entender, juntamente com o Esportivo e com o Ipiranga, eram os melhores times que eu vi. Então o enfrentamento foi muito grande, o enfrentamento. Eu até acho que o Glória tinha até... claro que depois acabaram chegando alguns jogadores como o Reinaldo, enfim, que deram um corpo maior ao Ipiranga. Mas eu ainda tinha impressão e tenho a impressão de que o Glória era levemente superior ao Ipiranga, né? Investiu mais do que o Ipiranga. Não, e tinha jogadores de qualidade... principalmente na parte ofensiva, né? Eu me lembro do Germano, que jogou no Pelotas, depois estava no Glória. Jogou uma enormidade. Jogou uma enormidade. Tinha o Gecalo, que acabou fazendo gol aqui. A gente tinha os dois homens de lado, que eu não me lembro o nome. Depois tinha Túlio Renan, né? Que
querendo ou não, é um jogador que tem um quilate na Série A do Sem Campeonato dúvida. Gaúcho, depois veio, e tinha Thales Cunha, né, que é um jogador de altíssima qualidade, tem problemas com lesões, né, mas todos nós sabemos da qualidade que tem. E quando entrou aqui, sem dúvida nenhuma, fez a diferença aqui no Colosso da Lagoa. Então, o enfrentamento contra o Glória foi dificílimo, né, todos nós esperávamos uma partida muito complicada lá em Vacaria. E o Ipiranga acabou fazendo gol aos 2 minutos, né? E aí sim, aí deu uma tranquilidade um pouco maior, claro, jogo eletrizante, né? Mas... Tu estava naquele jogo? Não, filho? não fui a Vacaria, infelizmente eu não consegui. Sabe que o depoimento de muitos jogadores e, enfim, dirigentes que lá estavam, era que na chegada tinha barris de chopp lá, a festa estava toda pronta e o Ipiranga foi lá para botar. O futebol não dá para subestimar ninguém, né, FIFA? Também já ouvi essa história, né? Mas é verdade. Mas, Fábio, a gente até entende, né? Ganhou do grande favorito fora de casa. Claro, era... 1-0, né? O Ipiranga precisava fazer 1-0, o empate era do Glória, né? O Glória com um time bem acertado, muito bem acertado, porque a segunda fase do Glória foi de altíssimo nível, né? Infelizmente, ou felizmente pra gente, né? Felizmente pro Ipiranga, o Glória acabou ficando fora e nós estamos na Série A do Campeonato Gaúcho. E aí o Ipiranga acaba se encontrando e tendo o melhor momento, quem sabe, e outro detalhe que é importante, muitas vezes acabar passando batido, e o nosso colega lá de bancada no BV Esportes da Rádio Cultura, o Joel, ele lembra seguidamente isso. O Ipiranga teve aquilo que é até meio incomum no futebol. O Ipiranga, em todas as decisões de pênalti, o Ipiranga acertou todas as cobranças de pênalti. O que não é muito comum, né, Fifo? O Ipiranga, comum, né? A gente vê equipes de Série A, enfim, Champions, os caras perdendo pênalti. O Ipiranga acertou todas as cobranças de pênalti, tanto no jogo contra o São Paulo, depois contra o jogo contra o Glória de Vacaria. Então isso também foi importante, o desempenho nas cobranças de pênaltis. Agora, eu acho que o desempenho, o melhor desempenho do Ipiranga, acho que foram os jogos da final contra o Esportivo, que o Ipiranga ganha aqui e ganha lá também, né? Jogavam sem peso também, né, Fábio? Os jogadores jogaram muito mais leve, sem a responsabilidade de ter que carregar o Ipiranga para a Série A, né? Claro, eram finais, né? Mas o objetivo principal já tinha sido alcançado. E a partir do momento que o jogador tem um pouco mais de tranquilidade para jogar, sem dúvida nenhuma, as suas principais características aparecem. E eu acredito que foi dessa forma. Tanto que o Diego Quirino fez 2 excelentes partidas, né? A gente sabe da qualidade que ele tinha, então fez 2 excelentes partidas, tanto aqui dentro do Colosso, como lá em Bento Gonçalves. Então, eu acho que são questões anímicas, né? Principalmente a final, onde os 2 times já tinham chegado ao objetivo, são questões anímicas, e aí sim aparece os principais desempenhos das equipes, né? Eu acho que pelo histórico, tradição e também pela força dos clubes e pelo que representam, acho que nós estaremos muito bem representados com o Ipiranga e o Esportivo na Série A. Acho que eram 2 das principais equipes que todo mundo gostaria de ver na Série A, né, Fifo? Eu tenho uma opinião um pouco polêmica quanto a isso, né, Fábio? Porque eu acredito que e eu acho que eu disse aqui já na bancada da TV Erechim, eu acho que o Campeonato Gaúcho comporta mais de 12 times, né? Por exemplo, o São Paulo poderia estar, nós temos Glória. A gente sabe que são questões de calendário, né? São questões de calendário, principalmente da pressão da dupla Grenal, que não tem mais. Mas o Ipiranga e o Esportivo são, sem dúvida nenhuma, uma das equipes mais tradicionais, mas o São Paulo, o Glória, o Inter de Santa Maria, né? Entre outras equipes, o Avenida, o Santa Cruz, são times que comportariam sim estar na Série A, né? Por isso que é polêmico, mas a gente poderia mensurar um campeonato um pouco diferente, quem sabe com mais equipes na Série A. O Campeonato Gaúcho é grande, por exemplo, o Paulista tem 20 times, né? O Carioca, claro, tem 16, se eu não me engano. Então, são situações que a gente poderia até fazer uma pressãozinha na federação para aumentar o número de times na Série A, porque eu acho que o Campeonato Gaúcho comporta. E seria possível mudar a fórmula até para daqui a pouco contemplar? É difícil por questões de calendário, né, Fábio? Eu sei que é difícil. A gente... eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo por questões de calendário, mas acredito que tenha como mensurar. Hoje, quem sabe, o dupla Grenal entrando numa fase após, não fazendo a primeira fase, jogando uma segunda fase. Claro, são questões de logística e principalmente questões financeiras, né? Porque a gente sabe que um jogo da dupla Grenal
dentro da sua casa, vai te dar uma questão financeira bem confortável, né? E Fifo, tu acha que os campeonatos estaduais estão fadados a um fechamento no futuro, enfim, cada vez mesmo? Porque a gente tem hoje, por exemplo, Fifo, alguns campeonatos, como por exemplo, o campeonato catarinense, o campeonato paranaense, que são campeonatos que nem tem transmissão de televisão. Né? O que a gente ouve, conversando com colegas da imprensa de Santa Catarina, é que, por exemplo, a cota que a Chapecoense, Figueirense, Criciúma recebe da federação é R$600 mil e sem televisão. Tanto em Santa Catarina e no Paraná são 10 times, né? 10 times a Série A, não sei do Paraná, mas Santa Catarina eu tenho certeza que é 10. Paraná, não sei se é 10 ou 12, mas são questões bem preocupantes, sabe? Eu, no meu entender, o campeonato estadual é importantíssimo, principalmente para as equipes do interior, tá? A gente tem que entender que a dupla Grenal é o creme de la creme do futebol brasileiro, tá? Tanto que já o futebol catarinense não é assim. O futebol paranaense agora que está se reestruturando, que o Atlético está numa grande toada e o Curitiba subiu para a Série A de novo. Mas as equipes do interior, a gente tem que ver o futebol de uma forma diferente. Não só a dupla Grenal, não os grandes do Rio, os grandes de São Paulo, os grandes do Paraná. A gente tem que ver também a questão do pequeno, né? Exato. Do médio e pequeno aqui. Eu acho que sim. Eu acho que às vezes nós temos que priorizar campeonatos nacionais por questões financeiras, tá? Por exemplo, eu sempre digo, o Ipiranga, por questões de visibilidade, eu preferia que o Ipiranga, se tivesse que priorizar uma campanha, priorizasse a campanha da Série C, Exato. não do Campeonato Gaúcho, né? Mas eu acredito que tenha como mensurar campeonatos estaduais um pouco mais longos, quem sabe se enfrentando times do interior, para que a gente mantenha essa tradição, né? Eu acredito que é tradição. Até mesmo os clubes grandes não gostariam que terminasse o estadual, Fábio. Não, e não gostariam que terminasse em várias questões. Uma delas, primeiro, é uma forma de fortalecer, por exemplo, falando nós aqui do Rio Grande do Sul, da dupla Grenal, de fortalecer a marca dos clubes perante do seu torcedor, que a gente tem torcedores de Grêmio Internacional em todo o estado do Rio Grande do Sul, então fortalece o clube com o seu torcedor, com o seu associado, para campanhas de marketing é importante, é interessante, e sem contar a questão financeira, né, Fio? Vamos combinar. São 13 milhões hoje o que recebe a dupla Grenal, o Grêmio Internacional 13 milhões cada, e tira 13 milhões da dupla Grenal para ver também a diferença, o impacto que isso tem nas finanças do clube, né? É verdade. Por isso que às vezes a gente dá uma olhada, principalmente na imprensa de Rio São Paulo, para ver o que o pessoal pensa sobre os estaduais também, né? Eu tenho uma outra opinião polêmica, que é quanto ao Campeonato Brasileiro, no meu entender, tinha que ser ponto corrido, tinha que ser mata-mata ainda. Então, são situações que a gente tem, que a gente acaba fazendo debate. Mas tanto os clubes de São Paulo quanto do Rio não querem e não gostariam que terminassem os estaduais. Porque para eles é importante, principalmente no início da temporada, para trabalhar uma ideia de time, para fortalecer a marca perante ao interior, né? Perante ao torcedor do interior, porque querendo ou não, Fábio, a gente tem que ser muito sincero. É uma pequena parte que torce apenas para o Ipiranga, claro, torce apenas para o Atlântico. A grande maioria tem o segundo time, que é o Atlântico, o Ipiranga, mas tem o Grêmio, tem o Inter. Que é o primeiro clube da grande maioria, né? É o primeiro clube da grande maioria. Então, eu entendo que assim, que a CBF já vem numa toada diferente, que já está repensando os estaduais, ver como pode ser feito, sabe? Quem sabe alongar um pouco mais, times entrando numa segunda fase. Isso vai ter que ser discutido, mas é importante que tenha a participação dos pequenos, para que se chegue a um consenso bem interessante, para que todos possam ter alçar grandes voos. Porque tu pode perceber, os times que estão optando entre Copa do Brasil e Série D já estão optando na Série D, porque já vislumbram no Campeonato Brasileiro alguma coisa diferente, né? Mas, para isso, tem que ter um laboratório, que é o estadual.
Nós estamos com o programa Na Resenha no ar aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo mais uma vez a sua companhia, você que nos acompanha em 2 edições inéditas, às segundas e sextas-feiras, sempre às 20 horas e 30 minutos. E é claro, né, também através do Facebook da TV Erechim você pode assistir e também compartilhar com seus amigos o nosso programa. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na sequência a gente volta para falar aí de Série C de Campeonato Brasileiro. O ano do Ipiranga na Série C do Campeonato Brasileiro, em termos de resultado, o melhor ano da história do clube no certame nacional. Breve intervalo e voltamos já com mais. O esporte é debatido aqui, na Resenha. A solução financeira para você e sua empresa está na Express Factoring Câmbio e Seguros. Antecipação de cheques e duplicatas, compra e venda de moedas estrangeiras, envio de remessa ao exterior e uma linha completa de seguros. Atendemos ramos comerciais, industriais, prestadores de serviços e demais segmentos. A Express é a melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5, Erechim, Rio Grande do Sul. Telefone 5437120556. Chegou a promoção Compre no Carrinho, leve o carrão! Sorteio de 3 carros. É um no aniversário, um no Natal e um no Ano Novo. Cada R$100 em compras, paga um cupom. CPF no caixa é cupom em dobro. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Sempre com o patrocínio do Master Supermercados, tá no Master, tá em casa. Conosco também o patrocínio do Andretta Transformando Horizontes e ainda Express Factoring Câmbio e Seguros. A melhor opção em crédito, câmbio e seguros para você e sua empresa. Na Rua Itália 277, Sala 5. Nós estamos conversando hoje com o nosso colega de bancada, Fifo Parente, e fazendo um resumo de como é que foi a temporada, né, dos nossos clubes. E começamos pelo Ipiranga e pela divisão de acesso. Ipiranga que neste final de semana faz o primeiro amistoso da pré-temporada contra o Sub-20 da Chapecoense, que deverá ser o time que vai jogar a Copinha, né, Fifo? Isso aí. Jogar a Copinha na próxima Pelas temporada. informações que eu tenho, eu acho que tu tem a mesma informação, Isso. né? A Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Que inicia a partir do dia 13 de janeiro. 13 de janeiro. 13 de janeiro, Exatamente. A competição que abre o calendário do futebol brasileiro, né? Agora, Fifo, falando de Série C de Campeonato Brasileiro, se o ano foi cheio de reversões de expectativas com relação ao Ipiranga, tanto no início, né, pela camiseta, história do Ipiranga, se imaginava que o Ipiranga fazia uma campanha de sobra na primeira fase, acabou não sendo assim, o Ipiranga classifica com a última vaga, depois vai naquele contexto todo e consegue o acesso. Na Série C do Campeonato Brasileiro, mesmo com o acesso, a gente sabia que o Ipiranga tinha limitações, mas dentro daquela ideia e filosofia de futebol do Fabiano Daitz, que deu certo no estadual, também deu certo na competição nacional. Tanto é que o Ipiranga consegue ter uma das melhores campanhas jogando fora de casa. O que explica também na competição nacional o Ipiranga ter conseguido manter aquela mesma filosofia da divisão de acesso na Série C quando o nível técnico é diferente? Explica, eu acho, a metodologia de treinamento e tática de jogo do Fabiano, né? O Fabiano sempre foi um treinador que esperou mais o adversário, que dentro de casa, e eu me lembro muito bem que naquele jogo, fatídico jogo contra o Confiança, que todos nós esperávamos o acesso à Série B, né? Tinha 20 mil pessoas dentro do estádio Colosso da Lagoa e eu acabei comentando, né, no pré-jogo que por diversas vezes o Ipiranga acabou não sendo feliz dentro de casa, não conseguindo demonstrar o seu futebol dentro de casa. E o torcedor que estava indo até o Colosso da Lagoa tinha que ter um pouco de paciência, porque o time do Ipiranga era um time que esperava o adversário, que tinha 2 linhas muito compactas, né? Que tinha jogadores de defesa, às vezes jogando meio campo para segurar o adversário, para tentar surpreender no contra-ataque. E eu acho que foi isso aí que aconteceu, né, Fábio? Todos os resultados positivos que o Ipiranga teve, o Ipiranga esperou o adversário e numa escapada, numa bola bem trabalhada do time do Ipiranga, o Ipiranga acabou conseguindo vencer os adversários fora de casa e fazer a melhor campanha da Série C da história, né? Foi assim contra o Juventude também, onde conseguimos fazer um gol de pênalti lá, aos 42 do segundo tempo, que nos tirou do 4º para o 1º lugar, né, Fábio? Então, e assim, e o jogo contra o Juventude, eu acho que é emblemático nessa caminhada, porque
nós não tivemos grandes chances de gol. O Juventude teve mais chances de gol do que a gente, visivelmente, né? Pô, e um estádio ambiental todo, né? Um grande público no Jacone que fazia muito tempo a gente não via, né? Um clássico, né? E então, o que explica no meu pensamento é que o Ipiranga surpreendeu porque, principalmente dentro e fora de casa, jogava esperando o adversário, jogando por uma bola, e tu sabe que a Série C é um campeonato onde, tecnicamente, os jogadores se sobressaem. É a partir do momento que tu tem uma marcação firme, duas linhas bem compactas, que os adversários não conseguem penetrar na tua defesa, aí sim tu surpreende o adversário. E Fifo, olha que interessante, né? O Ipiranga, depois daquele jogo contra o Boa Esporte aqui, quando se criou uma expectativa toda bom, agora o Ipiranga vai encaminhar a classificação com uma rodada de antecedência, se criou toda uma atmosfera positiva para o Ipiranga. O Ipiranga tem um desempenho horrível dentro de casa, perde de 1-0 e aí precisaria buscar em Caxias do Sul a reversão do resultado para conseguir garantir a vaga nas quartas de final. E era muito difícil, né? Até porque o Juventude também, por mais que já estava com a classificação garantida, mas ele brigava pela liderança, para trazer os matas para dentro da sua casa também. E o Ipiranga consegue, naquele contexto, surpreender e conseguir o resultado. Mas aí vem a fase de quartas de final, onde o Ipiranga enfrenta o Confiança. Quando foram definidos os adversários, Fifo, tu ficou com o sentimento de que bom que foi o Confiança? Olha, Fábio, eu fiquei com o sentimento de que ia ser difícil. Assim, entre Imperatriz, Confiança, Santa Cruz, que estava ali, que acabou não classificando, o Náutico, né? Teve mais um time que classificou que eu não... Sampaio. Sampaio, né? Sem dúvida nenhuma foi o melhor adversário, né? Confiança classificou em quarto, não vinha numa sequência boa de resultados, acabou classificando com 2 empates, né? A gente não tinha muitos jogadores conhecidos, mas nós sabíamos, e aí eu quero fazer uma confissão, nós sabíamos que o Ipiranga, principalmente dentro de casa, teria dificuldades em vencer o Confiança. Quando da segunda partida vir para o Colosso da Lagoa, nós sabíamos já que as dificuldades seriam enormes para nós vencermos, porque nós tínhamos essa dificuldade de vencer, né? E aí sim, o que eu esperei? Eu esperei que o Ipiranga pudesse fazer uma partida bem robusta fora de casa. Que o Ipiranga não fosse dominado, que o Ipiranga pudesse, quem sabe, fazer um gol fora, para vir com uma tranquilidade, quem sabe fazer um empate ou até mesmo uma vitória dentro de casa, né? Que até ficou muito perto. O histórico apontava para isso, né? O histórico apontava para isso, né? Nós sabíamos da forma que o Fabiano Dades colocava os seus comandados dentro de campo, né? Então, o que me surpreendeu foi a maneira que o Ipiranga jogou no Sergipe. Tá? Foi justamente isso. Eu esperava um pouco mais do Ipiranga, um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de agressividade. Claro, nós sabíamos como o Fabiano jogava, mas principalmente dentro de casa, fora de casa, o Ipiranga tinha um pouco mais de agressividade. E lá ficou visível que não teve. E aí sim, a partir do 1-0 lá, que era para ter sido mais, a gente tem que ser bem sincero, era para ter sido mais. O David fez 3 ou 4 defesas extraordinárias. O Ipiranga veio para dentro de casa e acabou não... E aí sim, aí dentro de casa teve que fazer o resultado. Conseguiu iniciar com um grande resultado, né, Fábio? Conseguiu fazer o Paulinho Simeonato, que no meu entender é um bom jogador de futebol, um atacante bem interessante, né? Acabou fazendo 1-0, né? E com 20 minutos de jogo, e depois o Ipiranga acabou não tendo aquele ímpeto para fazer o segundo, e o Confiança esperou por diversas vezes o Ipiranga, né? E vem cá, Fifi, e a estratégia, porque eu também concordo, acho que tinha uma expectativa muito grande com relação ao jogo da fora, ida, né? O jogo fora de casa, que o Ipiranga pudesse pelo menos voltar com um empate. Voltou com a derrota na bagagem. Aí vem o jogo da volta. E aí o jogo da volta foi um jogo onde antes dele se tinha um ponto de interrogação. Como é que o Fabiano Dait jogaria, partiria para cima porque precisava buscar o placar, deveria esperar, jogar de forma compactada, como vinha jogando os outros jogos, tentar explorar uma saída ou outra. E aí ele fez aquela mudança, né, dá para se dizer radical, né, onde ele acaba incluindo o Tsumita jogando, enfim, alguns jogadores que não vinham atuando. Aquela mexida lá, tu acha que pode ter influenciado alguma coisa no placar, que em termos de resultado vinha até dando certo até aqueles 38, 40 minutos do segundo tempo? Acho que sim, Fábio. Acho que sim. A partir do momento que tu tem uma ideia de time e que tu acaba mexendo nas peças, as peças têm outra característica, né?
me surpreendeu muito a entrada do Tsumita naquele momento, né? Aquela troca que ele fazia com o Ávila entrando, fazendo o meio campo, o Tsumita fazendo a lateral esquerda, por diversas vezes fazendo a troca. Não vinha sendo daquela forma, quem estava jogando era o Roger, né? Exato. Então, eu acredito que isso aí possa ter influenciado sim, Fábio. Mas o que mais influenciou, e a gente tem que ser bem sincero aqui, é que o Ipiranga, dentro de casa, nunca teve desempenho convincente, né? Nunca teve desempenho convincente. Eu quero lembrar, o único desempenho convincente que o Ipiranga teve dentro de casa foi contra o time do São José, lá na primeira fase, depois, que era ressaca ainda da subida do acesso, né? Que fez 2-0 já no início com o Paulinho Sanandu, com o Paulinho Simeonato, né? Então, assim, fica aquele gostinho de podia ter sido, né? Mas pelas circunstâncias e pela situação que se desenhou ao longo da temporada, acredito que nós chegamos aonde nós tínhamos que ter chegado. Bom, se o ano de 2019 foi um ano onde o Ipiranga nos fez a gente rever as nossas expectativas em várias oportunidades, tanto boas quanto ruins, o Ipiranga faz a sua melhor campanha da história na Série C do Campeonato Brasileiro. Diferentemente do Ipiranga, o Confiança já tinha um know-how de ter chegado a essa fase, né, batido na trave, né, acho que foram 3 ou 4 vezes, né, Fifo, e não conseguiu acesso. O Ipiranga chegou pela primeira vez. Dá para se dizer, Fifo, e até pelo histórico também de todas as participações do Ipiranga, acho que ano passado foi a vez que o Ipiranga mais brigou ali para não cair, que chegou a última rodada precisando vencer para não cair. Dá para se dizer que o bicho não